E aí, galerinha do oitavo ano, muito bom dia. Bem-vindos aí a mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos falar aí sobre seres vivos e estímulos ambientais. Capítulo 3. Provavelmente não iremos concluir esse capítulo hoje, trata-se aí de um conteúdo bastante extenso, então iremos dividir o capítulo na aula de hoje e o final na aula da semana que vem, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os seres vivos e estímulos ambientais. Bom, todos os seres vivos, desde os vertebrados, os invertebrados, as plantas, de todos os reinos que você conhece, todos os seres eles reagem aos estímulos que estão à sua volta. E essas reações dos estímulos têm tudo a ver com o sistema sensorial desses animais, que quando a gente compara um com o outro, a gente acaba percebendo aí algumas diferenças, tá bom? Então vamos lá. Esse animal que você está vendo aí, vamos falar um pouquinho sobre ele. O salmão é um peixe que nasce na água doce dos rios e depois, ao completar sua fase juvenil, ele percorre uma longa jornada em direção ao mar, onde se desenvolve até estar apto para se reproduzir. Nessa jornada, o peixe memoriza os odores do lugar onde nasceu, é capaz de diferenciar o odor dos diferentes tipos de solo, de vegetação presente nos rios. Após 4 anos no mar, o salmão está pronto para a viagem de volta. Ao deixar o mar, ele se orienta por sua memória olfativa e lembra dos cheiros que guardou no fim do período juvenil. O percurso de volta contra a correnteza é penoso, é perigoso e apenas uma pequena porcentagem dos peixes conseguem atingir o seu objetivo. Alguns, quando tentam essa façanha, acabam não resistindo e acabam morrendo. Então, trata-se aí, galera, de um exemplo de um animal que responde ao estímulo que está à sua volta, utilizando aí o seu sistema sensorial para se proteger, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse animal e aí eu vou fazer alguns questionamentos a vocês sobre esse assunto, tá? Os órgãos dos sentidos permitem aos animais interagir com o ambiente. No salmão, o olfato é fundamental para a sua sobrevivência e a reprodução dessa espécie, pois auxilia na orientação e determina o modo como o animal reage ao que está à sua volta. Então vamos aos questionamentos. Na interação com o ambiente ao redor, é possível dissociar os órgãos dos sentidos ao sistema nervoso? Ou seja, é possível a gente separar esses dois ambientes aí? Qual é a resposta? A resposta é não. Por quê? Porque os estímulos, eles são percebidos pelos órgãos dos sentidos e transmitidos ao sistema nervoso que processa essa informação. Logo, órgãos dos sentidos e sistema nervoso estão diretamente relacionados, não podendo nessa situação trabalhar de forma independente, tá bom? Outro questionamento. Como os animais percebem luz, cores, temperatura, odor, oxigênio e etc? Como eles percebem essa ação da natureza aí? Hein, galera? Eles percebem pelos órgãos dos sentidos, tá? Assim como nós também. A última perguntinha. Por que os animais como o salmão migram? E que outros animais você conhece que também realizam esse tipo de migração? Vamos lá. Os animais eles migram quando aquele ambiente o qual ele está inserido não é favorável para ele mais, ok? Então eles migram para procriar ou para procurar alimento, para conseguir se proteger, para conseguir se reproduzir, dando continuidade aí à sua espécie. Outros animais que realizam esse processo de migração, a gente pode citar pássaros, insetos e grandes mamíferos, como as baleias, que nós falamos até em aulas passadas, ok? Vamos seguir.
Agora vamos ver sobre a resposta do estímulo de um outro ser vivo, que não é visto a olho nu, ok? Está presente no reino Monera. Podemos citar aí as cianobactérias, ok? Ela tem esse aspecto aí espiralado, como você observa na imagem, tá? E as cianobactérias são seres unicelulares, estruturalmente simples, que apresentam pigmentos fotossensíveis. Então, as cianobactérias estão incluídas no reino Monera, junto com outras bactérias, porém, esse grupo ele é especial pelo fato de realizar o processo de fotossíntese, né? Então vamos entender como esse ser vivo ele reage ao estímulo à sua volta. Mesmo os seres unicelulares bem simples, como as bactérias, podem reagir a algumas características do ambiente em que vivem. No solo, por exemplo, as bactérias heterotróficas ou heterótrofas ficam perto de raízes ou matéria orgânica em decomposição, de onde retiram seu alimento. Já as cianobactérias, que são essas aí que se refere à imagem, concentram-se onde existe iluminação, geralmente nas camadas mais superficiais da água ou do solo úmido. Agora, por que as cianobactérias preferem ficar nesse tipo de ambiente? Porque elas necessitam da luz para realizar o seu processo de fotossíntese, ok? Vamos falar sobre mais um outro ser vivo que pertence aí ao grupo 2, protozoários, que é o paramécio. O paramécio é um protozoário ciliado que não causa nenhum dano à saúde humana, tá? Trata-se aí de um ser vivo que está dentro do reino protista, tá? E o paramécio é um tipo de protozoário que é sensível ao tato e responde aos estímulos por meio de deslocamento. Como que esse ser vivo ele se desloca? Através dos cílios, tá? Então, em condições ambientais desfavoráveis, durante o ciclo de vida desse tipo de protozoário, pode acontecer a formação de cistos, formas resistentes, dentro das quais podem permanecer por várias semanas, até que as condições se tornem novamente favoráveis. Então, esse tipo de protozoário, o paramécio, ele utiliza a formação de cisto como uma resposta ao estímulo do que está à sua volta, ok? Então, o paramécio é um protozoário que, quando estimulado mecanicamente, cessa os batimentos ciliares, ou seja, deixa de bater os seus cílios, ou passa a se movimentar de modo diferente para se deslocar para longe do ambiente que está sendo hostil no momento para ele conseguir sobreviver. Então, é uma forma que esse ser vivo tem, que esse protozoário tem, de se proteger, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre um outro ser vivo. Esse aí, antigamente achava-se que deveria estar no grupo dos protozoários e depois foi decidido que esse ser vivo deveria ter um outro grupo, né? Logo, ele passou a estar inserido no reino onde a gente encontra as algas, ok? Então, esse ser vivo é chamado de euglenas. Elas movem-se em direção à luz de intensidade moderada, o que é uma adaptação importante para aumentar a superfície e a sua eficiência no processo de fotossíntese, ok? Então, as euglenas, durante muito tempo, foram incluídas entre os protozoários. Hoje, elas são consideradas algas unicelulares e são dotadas de um corpúsculo sensível à luz, tá? E é exatamente essa facilidade que esse animal tem que o possibilita uma maior eficiência na realização do processo de fotossíntese, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os estímulos que são recebidos pelos animais invertebrados. Quando vocês estudaram invertebrados, lá no 7º ano, vocês estudaram sobre os poríferos, os quinidários, os plateumintos,
os artrópodes, os moluscos, os equinodermos. Então, existe uma gama de animais invertebrados e eles também reagem aos estímulos, né, de formas diferentes. Então, é isso que a gente vai ver agora, tá? Temos aí, então, um quinidário, ok? Ele apresenta na superfície do seu corpo células sensoriais que, quando estimuladas pelo contato físico, por exemplo, provocam uma resposta de contração defensiva, como ocorre com os tentáculos das anêmonas, que são recolhidos quando tocados. As anêmonas, elas apresentam um mecanismo de defesa, porque elas produzem uma substância urticante, né? Uma substância que queima quando ela se sente ameaçada, mas ainda assim, além dessa proteção natural, ela também recolhe os seus tentáculos quando ela se sente ameaçada. E isso é também uma resposta a um estímulo no meio ambiente em que ela pode estar se sentindo aí ameaçada, tá bom? Vamos falar de mais um invertebrado, que é essa planária bonitinha aí que você tá vendo, que parece que tem dois olhinhos, mas na verdade são chamados de ocelos. São olhos cegos, o animal ele não enxerga por esses olhos, trata-se apenas de uma estrutura que é sensível à luz, mas não forma nenhuma imagem, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre as planárias. As planárias são plateumintos de vida livre. O que isso significa? Plateumintos são vermes de corpo achatado, porém, no caso da planária, ela não tem vida parasitária, ela tem vida livre, tá? Apresentam na região superior do corpo 2 ocelos, estruturas que não formam imagem, mas percebem intensidade luminosa. E nas laterais da região cefálica também há quimiorreceptores que reconhecem substâncias químicas existentes no meio. Então, esses são os mecanismos, né, que os animais utilizam para conseguir sobreviver, para manter a sua espécie, através de uma resposta ao estímulo que o cerca, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre esse outro animal invertebrado aí, que é um crustáceo, que está dentro do grupo dos artrópodes. Então, os crustáceos, como caranguejos e ermitões, têm 2 pares de antenas com função tátil e olhos compostos posicionados na extremidade, o que aumenta o campo de visão. Dessa forma, o animal ele consegue se proteger do predador, né? Consegue manter a sua espécie viva e disponível na natureza, não sendo aí um alvo tão fácil aos seus predadores, ok? Vamos falar agora um pouquinho de um outro invertebrado que está no grupo dos moluscos, tá? Quando você aprendeu sobre os moluscos, a professora explicou a vocês sobre caracóis, caramujos, né? Então, a lula e o polvo também são exemplo de moluscos. Agora vamos ver um pouquinho como esse animal reage quando ele se sente ameaçado. O polvo é um molusco cefalópode. O termo cefalópode significa que seus tentáculos partem da cabeça. Por isso o termo cefalópode. Cefalo, cabeça, podes, pés. Então, os pés desse animal, seus tentáculos, partem da cabeça, tá? Eles apresentam olhos altamente desenvolvidos, capazes de formar imagens semelhantes às fornecidas pelos olhos dos animais vertebrados. Então, esse olho que você está vendo aí, ele realmente forma a imagem e é dessa forma que o animal consegue se proteger dos seus predadores, tá? Além de ter espécies que produzem aí, como a lula, por exemplo, que é um outro molusco, que produz uma tinta de cor escura, capaz de fazer com que o seu predador se confunda com a imagem e nesse momento aí ela consegue fugir e se proteger, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esses outros invertebrados aí, borboletas, mariposas e moscas.
Possuem pelos sensoriais na extremidade das pernas e do aparelho bucal. Eles percebem sabores e reconhecem substâncias como água, açúcares e sais. Antenas e pelos possibilitam a percepção de variações de temperatura, vibração do ar e odores, além de favorecer o seu equilíbrio, ok? Então, esses animais invertebrados também se protegem quando o ambiente não está tão favorável, tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre os sentidos desses outros invertebrados aí. A visão dos insetos merece atenção especial pela existência dos olhos compostos formados por centenas de pequenos omatídeos, que são estruturas cuja superfície tem forma hexagonal, ou seja, tem 6 lados. Então a gente percebe aí que o sistema sensorial desse tipo de inseto é bastante favorável ao seu modo de vida. Então, o detalhe da cabeça de uma mosca, com destaque para os 2 grandes olhos compostos, e na imagem B temos a estrutura dos omatídeos, as unidades visuais cuja quantidade varia de acordo com a espécie. Tá bom, pessoal? Então, vou finalizando por aqui. Na aula da semana que vem, nós iremos falar dos sentidos dos animais vertebrados, né? Então, falaremos sobre os peixes, sobre as aves, sobre os mamíferos, os vertebrados de uma forma geral, tá ok? Então, vou finalizar o nosso vídeo por aqui. Tem atividade aí na plataforma, respondam direitinho. E as dúvidas que vocês tiverem, nós tiramos na nossa aula no Hangout, ok?